Olá, vamos dar continuidade às aulas de construção de estradas e transporte do curso de Engenharia Civil. O conteúdo desse vídeo é projeto geométrico e estudo de traçado na fase de projeto de exploração. E o objetivo é calcular elementos de curva de concordância horizontal simples. Nas aulas anteriores, nós vimos como identificar a cota dos pontos de interseção em carta topográfica, medir os comprimentos das diretrizes, as suas declividades, deflexões, rumos e azimutes. No estudo de hoje, vamos ver as curvas de concordância horizontal, identificar as curvas horizontais, trabalhar com a curva horizontal simples, identificar seus elementos e calcular esses elementos. Até o momento, tratamos de estradas em projeção horizontal em planta, como sendo sucessão de trechos retilíneos com deflexões, definindo as mudanças de direção, mas sabemos que não se pode fazer uma estrada só com alinhamentos retos. Os alinhamentos retos são concordados uns aos outros por meio de curva de concordância. Os trechos retos são chamados de tangentes e os trechos em curva são chamados de curva de concordância horizontal, que podem ser curvas circulares simples e de transição. Podemos observar nessa figura a curva circular simples e a com transição, sendo que a diferença entre elas é que a curva circular simples nós teremos 2 pontos e na curva composta com transição 4 pontos. Essa curva composta com transição nós veremos nas próximas aulas. E vamos ficar hoje nesse vídeo com a curva circular simples e esses 2 pontos chamam PC, ponto de curvatura, e PT, ponto de transição. Esses são os elementos da curva que nós vamos calcular e identificar a seguir, alguns dos elementos, outros elementos da curva horizontal simples. Vamos aos elementos então. Ponto de interseção. Esse é o ponto de interseção. Ele é o ponto onde se interceptam as tangentes que serão concordadas em curva. O PC é esse aqui, ponto de curva, é o ponto de contato entre o fim da tangente e o começo da curva circular. E o PT, ponto de tangente, é o ponto de contato entre o fim da curva circular e o começo da tangente seguinte, o ponto final da curva. Outros elementos, deflexão, é o ângulo formado pelo prolongamento de um alinhamento e o alinhamento seguinte, com orientação do sentido direito ou esquerdo. A tangente externa é o segmento reto das tangentes originais, compreendidos entre o PC e o PI e entre o PI e o PT. Corda é a distância em reta do comprimento pré-estabelecido entre o PC e o PT. Esse elemento é o afastamento, é a distância entre o PI e a curva medida sobre a reta que une o PI e o centro da curva. O F é a flecha, é a distância entre o ponto médio do arco da curva e a sua corda, medida sobre a reta que une o PI ao centro da curva. É a maior distância radial entre o arco e a corda. O ângulo central é o ângulo que vai unir
os raios que partem do PT e do PC até encontrar o centro desse círculo imaginário que vai fazer a curva que nós estamos analisando. Esse ângulo central, ele será, por semelhança de triângulo, igual à deflexão que a gente analisou das tangentes, entre o ângulo de deflexão entre as duas tangentes. E o raio da curva nós vamos obter analisando o desenho dessas tangentes no AutoCAD e conformando a curva nessas duas tangentes, a gente vai completar, formar um círculo e medir o raio desse círculo. Esse vai ser o raio que, após a medida através do desenho, nós vamos verificar na tabela do DENIT se esse é um raio dentro dos limites estabelecidos pelo DENIT como raio mínimo. Se for menor, teremos que ajustar essa curva e conformar num raio maior. Outros elementos, corda de locação, com C minúsculo agora. É a corda que nós vamos utilizar para fazer a locação no terreno dessas curvas. Essa corda vai auxiliar na marcação topográfica da curva para que ela fique bem realizada no campo. O grau de curvatura é o ângulo formado por essa corda base ou corda de locação. A deflexão da corda base é o ângulo formado do prolongamento dessa reta de corda base ou corda de locação anterior, unindo a corda de locação posterior. E nós teremos também a deflexão métrica, que é esse ângulo agora medido metro a metro dessa corda base ou corda de locação. Vamos aos cálculos desses elementos. Primeiro, nós, quando estamos nessa fase de projeto de exploração, nós já estamos com o ponto de interseção, com os pontos de interseção definidos, né? E o raio também será conhecido. Para calcular a tangente externa, nós vamos ter a tangente externa, lembrando, é essa reta que vai unir o ponto de interseção ao PC. Ele é tido pelo raio vezes a tangente da deflexão dividido por 2. O valor sai em metro. A corda de locação, ela é analisada de acordo com o raio que nós estamos trabalhando para o cálculo da curva. Se o raio for menor que 100 metros, a corda de locação será de 5 metros. Se o raio estiver entre 100 e 500 metros, a corda de locação será de 10 metros. Se o raio for maior que 500 metros, a corda de locação será de 20 metros. Grau de curvatura, que é o G, esse ângulo da corda de locação, vai ser calculado 2 vezes o arco seno de corda de locação dividido por 2 vezes o raio. Esse valor sai em grau. O desenvolvimento ou comprimento da curva, ele é calculado pelo ângulo de curvatura vezes a corda de locação dividido pelo grau de curvatura. Esse ângulo de curvatura, ele, relembrando, vai ser igual ao ângulo da deflexão. Esse valor de desenvolvimento da curva é em metro. Agora, o afastamento, que é o E, ele é medido
pelo raio vezes 1 sobre cosseno do ângulo de curvatura dividido por 2 menos 1. Esse valor também é em metro. E a flecha é o raio vezes 1 menos o cosseno do ângulo de curvatura dividido por 2. Também em metro esse valor da flecha. Deflexão da corda de locação. Esse ângulo é calculado pelo grau de curvatura dividido por 2. E a deflexão métrica, que é aquele ângulo metro a metro da corda de locação, ele é tido pelo grau de curvatura dividido por 2 vezes a corda de locação. Esses dois valores são ângulos, portanto, o valor é em grau. Para realizar o estaqueamento, a gente vai identificar o ponto de interseção, que está identificado desde o início, para a gente marcar as tangentes, e a partir do estaqueamento do ponto de interseção, nós vamos subtrair a tangente externa que nós calculamos, e aí chegamos em PC. Para fazer o estaqueamento, esse valor da tangente externa tem que ser dividido por 20, né? Para transformar para estaca, lembrando que o estaqueamento ele é tido de 20 em 20 metros. Depois que a gente sabe o ponto PC, nós vamos determinar o ponto PT. O PC está aqui, vamos somar o desenvolvimento da curva dividido por 20 para transformar em estacas, né? Para chegar no ponto PT. Então, o ponto PC é a estaca no ponto PC mais o desenvolvimento da curva dividido por 20. Bem fácil, né? Esse material foi extraído e baseado do livro de estradas de André Luiz Habitante. Muito obrigada pela atenção. Vamos estudar, continuar nosso estudo, mesmo que à distância.